Imagine uma situação em que o Brasil, vamos supor, né, o Bolsonaro concorrendo em 2026. E aí ele ganha esmagadoramente, faz maioria no Senado, faz maioria na Câmara dos Deputados, consegue maioria no Supremo, né? Como? Ah, não sei. Vamos supor, né? Imaginemos que ele consiga maioria no Supremo e que ele tenha uma vitória avassaladora em todo o território nacional. Porém, no Distrito Federal, na capital, em Brasília, ele tivesse uma votação de 92,5% contra e só 6,7% a favor. Imagine assim, tá certo? Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Aí você pega um pouco do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, vai subindo. Algumas regiões do Nordeste, mais ou menos e tal. Amazonas, lá, né, na região norte, mais ou menos, mas assim, no meio a meio, quase pau a pau. E aí faz uma maioria no Senado, faz uma maioria na Câmara dos Deputados, consegue virar o Supremo a favor dele, mas que em Brasília a sua votação foi só de 6,7% dos votos e a oposição, que seria, vamos supor, se o Lula concorresse, ficasse com 92,5%. O que passava pela sua cabeça no momento desse? Bem, eu estou falando das eleições dos Estados Unidos. Você acredita que depois daquela, né, o que eu mostrei aqui na última eleição, que nós tivemos uma surpresa impressionante com a vitória do Donald Trump. O Donald Trump teve isso aqui, ó, que chama Distrito de Colômbia, onde fica a Casa Branca, onde fica Washington, certo? Olha, Distrito de Colômbia, Kamala Harris vence a disputa com 91% das urnas apuradas, Kamala 92,5% dos votos. Gente, eu atualizei isso agora, tá certo? Olha, já tem quase uma semana. 91% das urnas apuradas em Washington, entendeu? A gente costuma falar da turma da orquestra aqui, né? E já tem uma semana que só tem 91% das urnas apuradas. Tá parecendo as eleições lá da Venezuela, em que Maduro interrompeu a votação aos 80%, falou, não, eu sou o presidente, estou eleito. Não, mas tem mais 20% para apurar. Não, eu estou eleito. A tendência é tudo ser meu, a tendência é tudo ser meu. Bem, lá lá em Washington, com 91%, ainda falta 9% de urnas para apurar. Isso hoje é dia 9, nós estamos falando no sábado, certo? Eleições foi terça-feira. Tá, tudo bem. Lá tem um sistema diferente, né? Vamos pensar assim. E a Câmara ficou com 92,5% e o Trump ficou com 6,7%. Você acredita que eu fiquei pensando nisso? Porque quando eu entrei nesse painel para ver aquele mapa todo, eu fui vendo lugar por lugar, né? Para ver se tinha aquela coisa assim, perdeu ali, mas perdeu com a diferença pequena. Então é quase ganho, entendeu? Porque aquele negócio, né? Se você perde por um voto naquele estado, aquele estado fica azul. E aí os delegados daquele estado vai todo para a oposição, quer dizer, para os democratas. Então, vamos supor que tinha um estado lá azul, que eu fui lá, deixa eu olhar lá, né? Tem 1 milhão de eleitores que votou no Trump. Mas tem 1,1 milhão que votou na Câmara. Então, aquele estado todo fica azul, entendeu? Então, eu fui pesquisando, estado por estado, né? E aí, quando eu cheguei no distrito de Colômbia, né, que seria o Distrito Federal aqui do Brasil, onde fica Brasília, né? Aqui você tem o Distrito Federal e dentro do Distrito Federal você tem Brasília, que é uma cidade, entendeu? Ali no Distrito Federal tem várias cidades, tem Taguatinga, tem Gama, entendeu? São cidades satélites que eles chamam, né? Então,
lá na Europa, lá nos Estados Unidos, tem o Distrito de Colômbia. E lá a Câmara ganhou por 92,5%, né, de Donald Trump. Cara, isso não é para a gente ficar pensando o que será que o Washington está morrendo de medo, né, de Donald Trump. Aí eu recebi um vídeo de um dos membros da CCI, falou assim, João, estuda a fala do Trump. Ele fez um pronunciamento muito duro. E esse pronunciamento eu acho que é importante você colocar na CCI para a gente refletir com a comunidade da Comissão Cidadã de Inquérito. Ah, mas eu não sou da comissão. Fica sendo agora. Você está convidado a ser. Ah, o que eu faço para ser? Basta você se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos, curtir nossos vídeos, ou assim, ou assim. O importante é que você se envolva, que você participe, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você possa também, se for possível, contribuir com qualquer valor aqui no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, que é a forma que a gente tem de manter a CCI, e mandar algumas mensagens, falar assim, João, quero conteúdo aqui, quero fazer uma denúncia, manda aqui para o nosso WhatsApp, 3299618000, aí nós vamos avaliar se nós podemos abrir um inquérito a respeito disso. Então, a Comissão Cidadã é isso, é feita por cidadãos, é você que está com a gente aqui, fazendo esse trabalho, tá certo? Para se inscrever no nosso canal é só ali, né? Inscrição, inscreva-se. Ah, vou me inscrever no TV Del Rey ou seguir João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? Então vamos lá. Vamos entrar no discurso do Donald Trump, no pronunciamento duro que ele fez. O que ele vai fazer? Qual que é, sabe? Que ele chegou a falar assim, olha, eu vou ser o maior democrata possível, mas vou ter um dia de ditador. Ele falou isso, né? No governo dele. Então nós vamos conhecer esse discurso dele. Agora eu quero falar para vocês o seguinte, o discurso dele é pequeno, tá certo? É pequeno. Só que tem um fundo musical atrás, sabe? E é um fundo que vai crescendo devagarinho, e a música vai ganhando importância, aquela coisa toda, para dar emoção na fala dele. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o áudio, vou ficar só com a legenda, sabe por quê? Para não ter direitos autorais, e aí pronto, seu vídeo não pode ser assistido em tal lugar, tal país não pode ser assistido, então se restringe bastante o vídeo, dependendo da música que você coloca, entendeu? Então, eu vou deixar no comecinho a fala dele, a hora que estiver começando, né, o fundo musical, eu vou cortar e nós vamos ficar com a legenda. Mas é ele falando, tá certo? Vamos conhecer. E aí eu falo por que o brasileiro, né, a turma do Lula aqui, a turma do Geraldo Alckmin aqui, está perdendo o sono. Porque realmente o discurso dele é muito duro, tá certo? E é de alguém que já está escaldado, já está com, entendeu? Com, assim, uma córcora cascuda, porque ele viveu 4 anos, né? Sentiu na carne o que é, sentiu o sistema, como é que funciona, entendeu? Establishment, e depois que ele saiu, do jeito que ele saiu, desde que sacanearam com ele, tentaram até prender o cara, entendeu? Ele ficou 4 anos estudando como é que é o sistema. Então ele volta, mas volta e falou assim, não, isso aí não vai continuar assim não. O que está errado, nós vamos ter que bater de frente. E aí ele já se preparou, entendeu? E conversou com os americanos, conversou com a América sobre isso, entendeu? E a América falou, estamos contigo, é isso mesmo, vai fundo, é isso mesmo que tem que ser feito. Então faça, tem um Congresso a seu favor, tem a Suprema Corte a seu favor, senadores, deputados, carta branca para você, presidente. Senhor presidente, faça o que tiver que fazer. E aí o homem já deu um discurso duro. E a turma aqui, entendeu? Essa turma aqui, que andou batendo muito aqui no pessoal da direita aqui, podem, com certeza, estar preocupados. Vamos entender o que ele falou? Ah, mas é lá nos Estados Unidos, é outro país, a gente tem aqui uma independência, nós temos uma soberania, mas já tínhamos quando o Biden fazia as merdas aqui, entendeu? Quando esse sistema corrupto, né, dos democratas faziam as merdas aqui e dava força para essa turminha aí fazer o que fizeram. Então, agora a esquerda fala assim, não, agora ele tem que ser democrata, agora ele tem que ser um homem republicano, tem que fazer um discurso de igual para igual. Entendeu? Quando eles estão por cima batendo,
É pedra sobre pedra. Aí quando eles ficam por baixo, não, você tem que ser humano, você tem que ser democrata. Mas vamos ver. Agora é sério, tô rindo aqui, mas o negócio é sério. Eu vou deixar primeiro o áudio entrando e a gente vai entender. Nós vamos debater. Você vai respondendo aí e eu vou comentando aqui. Vamos tentar entender o discurso do Biden. Do Biden não, do Donald Trump, senhor presidente dos Estados Unidos. Vamos lá? Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington. Vou começar de novo, tá? E a hora que o áudio sumir, a gente vai comentando pela legenda. Só para vocês terem uma ideia do que já está vindo por aí. Vamos lá? Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim. Você viu o que ele falou? Este é o meu plano. Ele fala rápido. Vamos devagar Here's aqui. my plan. Este é o meu plano para desmantelar o Estado profundo. O que será Estado profundo? Né? Será o que está assim no submundo da política? Né? Seria isso? Seria aquilo, né, que aqui no Brasil a gente entende que passa por cima das leis, entendeu? E atropela tudo, e faz censura, e não pode aparecer o nome de quem está censurando, entendeu? Fala com as Big Techs, você tem que tirar aquele canal, mas não pode falar que sou eu, é que você quer tirar. Será que seria esse o submundo, né? Esse desmantelar o Estado profundo? Mas ele está falando dos americanos, tá certo? Por enquanto, vamos pensar assim, certo? Então vamos lá. Este é meu plano para desmantelar o Estado profundo. Se você tem uma outra ideia de Estado profundo, pode comentar aí. E recuperar nossa democracia da corrupção de Washington. Quando ele falou recuperar nossa democracia da corrupção de Washington, aí eu falei, agora eu entendi por que ele teve essa votação lá no Distrito de Colômbia, né? Que é Washington, né? Onde fica a capital de Washington. 92,5%. A turma lá estava doida para ficar livre dele, porque estava todo mundo sentindo que a cobra ia fumar. Entendeu? Então vamos lá. Vocês entenderam agora onde está o problema? Né? Washington, a burocracia, né? Essa turma que está enraizada, que vai ganhando cargo lá e vai ficando, e vai corrompendo o Estado, sabe? O Estado vai ficando enferrujado. Então vamos lá. Recuperar nossa democracia da corrupção de Washington. Democracy from Washington corruption. De uma vez por todas. Ou seja, ele está determinado a agir sem dó. Once and for all. And corruption it is. E é a corrupção mesmo. Agora nós vamos sem o áudio dele, tá certo? Primeiro, reeditarei imediatamente minha ordem executiva de 2020. Qual será essa ordem executiva de 2020? Vamos ver. Restaurando a autoridade do presidente. Aí, ó, ele já está falando, agora eu vou exercer minha autoridade presidente concedida pela população. Remover burocratas desonestos. E exercerei esse poder de forma muito agressiva. Em segundo lugar, eliminaremos todos os agentes corruptos em nosso aparato de segurança nacional e inteligência. Aí vem para o Brasil. Nosso aparato de segurança nacional e inteligência. Aí vai chegar naquela turma, entendeu? Que estava fazendo parceria com o governo aqui do Brasil. Os progressistas aqui, né, que eles dizem, né, a turma da esquerda aqui. Então, ele vai bater de frente com esse povo. E ele tem a carta branca do povo americano, do Congresso americano, da Suprema Corte americana para fazer isso. Então, a turma daqui está preocupada, tá certo? Porque agora ele não vem manso. Então, vamos lá. Agentes corruptos em nosso aparato de segurança nacional e inteligência. E há muitos deles. Os departamentos e agências que foram transformados em armas
serão completamente reformulados para que burocratas sem rosto, aí que está o negócio, é os anônimos, sabe? Essa coisa de você agir fora da lei, agente público agindo fora da lei, e aí ele não põe a cara porque, ó, eu estou fora da lei, entendeu? Então, serão completamente reformulados para que burocratas sem rosto, né? Vamos lá, vamos entender. Nunca mais possam visar e perseguir conservadores, cristãos ou inimigos políticos da esquerda. Aí ele já deu um cunho ideológico. Olha, eu tenho carta branca para fazer uma postura ideológica no meu governo. Aí você está entendendo? Por quê? Porque a esquerda faz isso. A esquerda assume o poder e fala assim, temos que acabar com esse bolsonarismo. Temos que exterminar esses bolsonaristas, essa extrema-direita, essa fascista. Então, quando esse governo assumiu, ele assumiu, aqui no Brasil, junto com os democratas lá dos Estados Unidos, né? É um governo ideológico, que tem uma postura agressiva contra opositores, aqueles que pensam diferente. Então, não, tanto que ele sofreu 2 tentativas de assassinato, né? E o Bolsonaro também sofreu aqui. Então, o negócio deles é eliminar os opositores. Então, quando a esquerda assume o poder, ela impõe uma doutrina ideológica e fala assim, ó, esse é o nosso governo e nós vamos passar o trator em cima, ainda que ganhe do jeito que ganharam, tá certo? Porque a turma age assim. Você sabe como é que essa turma ganhou, né? E aí impõe entendeu? Essa pauta ideológica de atacar e reprimir os opositores. Então, ele vai falar assim, ó, eu vou jogar com as mesmas armas que vocês jogaram, porque agora eu sei o jogo de vocês como é que é. Então não vai ser bonzinho, igual o Bolsonaro falou assim, vou andar dentro das 4 linhas. Quer dizer, ele vai fazer isso dentro das 4 linhas, mas vai fazer com força. Porque aqui, o Bolsonaro fala assim, eu vou andar dentro das 4 linhas. O STF não andava, ele ficava bravo com o STF, aí a imprensa, lacração, né? Ia para cima dele. Ele quer mexer na Polícia Federal, ele quer interferir na Polícia Federal, ele quer mudar o agente da Polícia Federal, né? E ainda tinha gente lá no governo dele, que até o Moro, né? Falou, ó, cara, vou sair cuspindo para cima. Então, identificar quem são seus reais adversários, entendeu? E aqueles falsos aliados. Então, ele vem maduro para isso. Olha só, ele vem maduro para isso. O Lula uma vez falou isso, né? Eu estou ficando maduro, Ai, ai. Eu estou rindo, mas o negócio é triste e é sério, viu, gente? Então, ele fala, né? Perseguir conservadores, cristãos ou inimigos políticos da esquerda. E aí ele fala, o que eles estão fazendo agora em um nível que ninguém pode acreditar que seja possível. Entendeu? Então, ele vai devolver com a mesma moeda. Entendeu? E o povo americano falou, faça isso, porque esse pessoal está abusando da sorte. E aí, meu amigo, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí você percebe que você vai ter, né, essa esquerda raivosa fazendo lacração para cima, vai ser aquele chororô danado, entendeu? Vai vir para cima, e que ele é agressivo, e que ele é isso, e que ele é fascista, e papapá, e papapá. Aí vai ser todo mundo vitimizado, entendeu? Vai sair pessoal, vai, né, mobilizar a militância que é gado, né? Realmente é gado. Nesse ponto você pode até falar, porque aí vai esse pessoal estudante sair para fazer manifestação na rua e fazer coisa, e black bloc, começar a apedrejar e fazer diabo a 4. Então, a esquerda vai espernear, entendeu? Mas ele vai vir para cima, não vai ter dó não. É o que eu estou percebendo. Eu queria que vocês comentassem aí, se pela ótica que vocês estão vendo, é isso aí, entendeu? Então, ó, vocês estavam por cima, chegaram lá de forma
nem tão honesta, e tentaram aniquilar os opositores de forma agressiva, desumana, antidemocrática e ilegal. Agora, meu amigo, vocês vão ter que sentir o peso da lei. É o que eu estou entendendo. Tá certo? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque está dando problema aqui. Vamos lá? Agora, vamos continuar ouvindo o que ele está falando. Ouvindo não, lendo, né? Porque se eu for botar o áudio aqui, você já sabe. Vai dar direitos autorais. Em terceiro lugar, reformaremos totalmente os tribunais da FISA. Eu não sei o que é FISA não, tá? Depois vocês põem aí. Que são tão corruptos que os juízes aparentemente não se importam. Ih, rapaz, esse filme a gente conhece aqui no Brasil. Então ele está indo no cerne da questão, sabe? Ele está indo no nervo do problema. Aí, meu amigo, a turma da toga aqui já deve estar pensando, será que vai sobrar para a gente? Ah, mas a gente aqui é um país soberano, qualquer coisa a gente chama a Rússia para ajudar a gente, qualquer coisa a gente chama o Xi Jinping, qualquer coisa a gente chama o Putin, o presidente da China e tal. Então, aí a coisa vai ficando complicada. Mas o Brasil tem uma posição com relação aos Estados Unidos. E o povo brasileiro, na sua grande maioria, está fechado com os americanos nessa proposta do Trump. Quando eu vi as pesquisas aqui na internet, quem você acha que deve ganhar nos Estados Unidos? Aí parecia lá Donald Trump e Câmara, né? Aí estava lá 90 e tantos para Trump. Quer dizer, o Brasil está fechado com o governo americano que vai chegar, né? Se não já chegou, né? Então vamos ver o que ele está falando. Tão corruptos que os juízes aparentemente não se importam quando são enganados nos pedidos de mandado. Ih, rapaz, esse filme a gente conhece aqui, não conhece? Quando são enganados nos pedidos de mandado. Aqui o negócio no judiciário está complicado. Então ele já detectou o problema lá. E o negócio vai vir de baixo para cima. Vamos ver como é que está sendo o negócio lá. Vamos ver o que ele vai falar mais. Muitos juízes viram tantos pedidos que sabem que estão errados, ou pelo menos devem saber que não fazem nada a respeito. Então ele está focando o Poder Judiciário, com o apoio maciço do Supremo, dele, e do Congresso americano e do povo americano. Olha só para onde que vem as reformas. Eles são enganados. Em quarto lugar, para expor as farsas e os abusos de poder que vem destruindo o nosso país. A farsa e os abusos de poder que vem destruindo o nosso país. Aí você fala, esse discurso cabe no discurso dos conservadores aqui do Brasil? Será que é isso que o brasileiro está percebendo? Né? A grande maioria do brasileiro está percebendo? Né? O poder que vem destruindo o nosso país está no Poder Judiciário? Será isso que a nossa comunidade brasileira está se identificando com o discurso do presidente americano? Então, olha o tamanho do problema que vem por aí. Vamos lá. Poder que vem destruindo nosso país. Estabeleceremos uma comissão da verdade e reconciliação. E o cara agora está, está incorporando a cartilha autoritária da esquerda. Então, assim, já que vocês são fascistas, nós também vamos ser com vocês. Né? Estabeleceremos uma comissão da verdade e reconciliação. Esse reconciliação, nós vamos entender o que é. Mas a comissão da verdade, meu amigo, é aquilo que eu te falei. Ele vai para cima daquele evento do Capitólio lá. Acho que é 6 de janeiro. Aquela armação que eles fizeram lá. Entendeu?
vai para cima das eleições de 2020. Ele vai restabelecer a verdade. Então, a Comissão da Verdade é para trazer essas evidências que comprovam que aquilo foi armado pelos democratas. Entendeu? Assim como a gente tem aqui no Brasil também, né, que se for trazer a Comissão da Verdade para cá, nós vamos descobrir desde a primeira eleição do Lula como é que ele fez para ganhar as eleições. Até essa quinta eleição do PT. 5, gente. 5 eleições. Tá certo? E o cara sai da cadeia e ganha uma eleição. Depois de ter feito tudo o que fez. 5, olha o tamanho aqui, ó. 5 eleições. Nem Maduro fez isso. Acho que nem Fidel fez isso. Nem Putin ganhou 5 eleições. Putin ganhou 5 eleições? Vamos pensar nisso. Tá certo? Então, estabeleceremos uma comissão da verdade e reconciliação para desclassificar e publicar todos os documentos. Opa, espera aí que passou rápido aqui. Todos os documentos sobre espionagem, censura e caramba, vai sobrar para o Brasil. E aí, meu amigo, a BIM paralela, que eu sempre digo que não tem nada a ver com ramagem, entendeu? Que a BIM paralela aqui a gente sabe de onde que vem, tá certo? Espionagem, censura, censura, cara, é para preocupar. Então ele estava aqui em censura e corrupção do Estado profundo. Essa corrupção do Estado profundo, eu acho que agora nós brasileiros aqui temos que aprofundar esse debate sobre Estado profundo, né? Estado profundo é o quê? É o subterrâneo do Estado? É aquilo que está à margem da lei? Seria isso? Comenta aí. João, eu acho que Estado profundo é onde o crime organizado entrou no governo e faz as coisas do jeito deles e atropela a Constituição. Seria isso? Estado profundo seria aquele, por exemplo, lá na Venezuela, tem aquele negócio que eles chamam de coletivos, né? Que é uma milícia urbana que serve ao Estado, que age como um braço armado do regime do Maduro, mas é uma milícia urbana. Ela parece que oficialmente ela não existe. É apelidado como coletivos, entendeu? Aí aquela turma sai de moto, armado, preparado e tal, faz infiltração, entra em movimento, né, pacífico da direita, né, da oposição, e faz tumulto para culpar a direita. Então, toda uma engenharia política. Então, seria isso o Estado profundo? Né? Seria essa coisa de fish expedition, né, de tentar achar coisas, de agir de forma ilegal para tentar incriminar alguém, achar alguma coisa que possa incriminar. Ele cagou na cueca, vou incriminar ele por causa disso. Eu fui lá na casa dele, tinha uma cueca suja. Seria isso? Estado profundo? Né? Vamos ver. Corrupção do Estado profundo. E eles são muitos. 5º, lançaremos uma grande repressão aos vazadores do governo que conspiram com as notícias falsas. E aí? Agora, vazadores do governo que conspiram com notícias falsas. Comente aí. O que seria vazadores do governo que conspiram com as notícias falsas? Quer dizer, é a turma do governo que vendem fake news? Seriam traidores? Seriam infiltrados no governo que estariam lá para fazer alguma coisa? É complicado olhar isso desse jeito, né? Vazadores do governo que conspiram com as notícias falsas. Então ele vai entrar, vai pegar um Estado cheio de burocratas, tá certo? Que foram colocados ali por democratas. Então são pessoas que
vejam os republicanos como inimigos que não devem existir, mas eles vão ter que trabalhar para esses patrões republicanos. E aí eles falam, não, vamos boicotar esse governo. Não é esse tipo de governo que eu quero. Eu sou funcionário público. Aqui no Brasil tem muito disso, né? O cara estabilizado, aquela coisa toda, e aí vai e tal. Seria isso? Vazadores do governo que conspiram com as notícias falsas. Vamos ver. Para tecer deliberadamente narrativas falsas e subverter nosso governo e nossa democracia. Bem, aí ele já está colocando o consórcio de mídia, né? Pelo jeito, parece que o negócio está indo para o lado do consórcio de mídia, né? Porque, a turma da oposição é lacração só, entendeu? Eles vão vir, entendeu? Botar inferninho, botar a turma para brigar, dividir e tal, como eles fazem aqui no Brasil, né? Então, e você tem isso na direita, tem isso na esquerda, não sei como é que isso funciona, só sei que a gente aqui tenta fazer um trabalho de comunicação sério para entender a política, que a gente quer purificar o ambiente político, entendeu? E a gente quer entender, e para entender a gente tem que conhecer, chegar à verdade, para poder criar, né, um senso comum, para pacificar o país. Essa é a proposta da nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Não é estabelecer quem que é o nosso adversário, quem que é o nosso inimigo. Não, a gente quer entender como o processo funciona. E é o que vocês querem também, não é? Então vamos continuar tentando entender o discurso de Donald Trump. Quando possível, apresentaremos acusações criminais. Olha só, hein? Quando possível, apresentaremos acusações criminais. Ou seja, vai usar o mesmo método que a esquerda usa. Publicou fake news, antidemocrático, a tentativa ao Estado Democrático de Direito, entendeu? Ou seja, ele vai devolver com a mesma moeda. Então é dente por dente, olho por olho, né? Porque no primeiro governo dele, ele foi ingênuo. Ele falou, não, vamos fazer um governo para todos, um governo bonzinho, tá certo? E a turma tá em cima dele. Mesma coisa Bolsonaro. Vamos fazer um governo para todos, um governo bonzinho, agir dentro das 4 linhas, respeitar a Constituição. E a turma vai para cima dele. Aí depois que tirou ele, falou, vamos prender esses caras, porque esses caras não podem voltar ao poder. É assim? Então tá. Então nós vamos voltar ao poder, e quando a gente voltar, vai ser olho por olho, dente por dente. Vamos devolver com a mesma moeda. Será esse o entendimento que está pairando sobre a narrativa que a gente está vendo aqui do discurso de Donald Trump? Comentem, gente. Eu preciso ampliar a minha sensibilidade para entender esse discurso. Então a opinião de vocês é muito importante. Aí você dá um pause no vídeo e fala assim, João, deixa eu pensar. Daí, eu entendi nessa fala dele isso, digita aí, entendeu? Eu concordo com você, João, eu acho que é mais ou menos isso. João, você esqueceu de acrescentar isso. João, eu discordo de você, não é muito isso não. João, eu acho que ele não tem que fazer isso não. Comente, eu quero que você participe desse debate. As comissões, assim que é ser membro da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Você se envolver com o debate. Porque aqui a gente não está... É qualquer um, direita, esquerda, eu quero que você comente. Esse debate tem que ser ampliado, tá certo? Então vamos lá. Em 6º lugar, tornaremos todos os escritórios de inspetores gerais independentes e fiscalizantes e fisicamente separados dos departamentos que supervisionam, para que não se tornem protetores do Estado profundo. Isso é muito interessante. Vamos entender o que é se tornarem protetores do Estado profundo. Entendeu? Seria mais ou menos aqui no Brasil, vamos supor o seguinte. A gente pode entender o Estado profundo aqui, vamos para o nosso Supremo, lá para o Senado.
Tá certo? Na hora que foi eleger a mesa do Senado, que tinha a candidatura, né, dos conservadores, que era o Marinho, né, Rogério Marinho, e dos progressistas, né, da esquerda, que era o Rodrigo Pacheco, ministros da Suprema Corte começaram a fazer peregrinação dentro do Senado para fazer campanha para um candidato a presidente, que seria o Pacheco. E aí, aquela coisa de liga para um senador, ó, você tem que votar nesse, você tem que votar nesse, entendeu? E aquela coisa, né, ó, eu tenho aqui um inquérito contra você, pai e tal, sabe como é que é, né? Tá aqui fechado na pastinha, mas se você votar com a gente vai segurar e tal. Seria isso, se tornarem protetores do Estado profundo? Essa é uma visão que você tem, entendeu? A bancada do crime, a bancada do narcotráfico, seria uma coisa assim, porque, gente, o narcotráfico movimenta uma grana violenta nesse planeta. E não é possível que esse pessoal não tenha lobby dentro dos governos para fazer vista grossa, para que eles possam continuar fazendo, né, a comercialização do que eles querem fazer. Tá certo? Os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo, seguido pelo Brasil em segundo lugar. Então, é um mercado. E aí você tem a ordem de mercado, procura e oferta. Se tem muita gente procurando, né, tem que ter oferta, porque é business. E se tem business, tem bancada, tem lobby. E aí tem essa coisa de proteger, né, os negócios. E aí, provavelmente, como tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica, tem a bancada ruralista, né, tem a bancada do agro, tem a bancada das mulheres, tem a bancada dos negros, tem a bancada, né, da minoria, papapá e tal. Então, os lobbies são feitos ali. Então, não é difícil imaginar, entendeu, que um comércio tão abrangente como é o narcotráfico, a gente não tenha uma bancada desse no Congresso. E eles fazem lobbies, né? Tanto que os projetos de leis que são votados, né, que vão para a Câmara e que o próprio Supremo começa a ter ingerência sobre a interpretação da lei, que muitas das vezes favorece o crime organizado. Seria aí um lobby, né, da bancada do narco? Nós temos os 3 maiores produtores, né, de cocaína aqui na América do Sul. São todos vizinhos nossos. São fronteiras secas. E se nós somos o segundo maior consumidor e temos uma fronteira, né, molhada muito ampla, a gente pode ser uma rota muito grande desse mercado. Tá certo? Para a Europa, para a Ásia, para a América. Então não é difícil pensar nisso. Tá certo? Esse final de semana, né, teve um assassinato lá no aeroporto de Guarulhos, né? Internacional de Guarulhos. Parece que era alguém envolvido aí com o PCC, e parece que roubou o PCC, depois delatou o PCC, e aí ganhou liberdade, passou a andar com escolta, né? E aí veio o PCC e pá, acertou ele lá dentro do aeroporto, que é uma área federal, de responsabilidade do governo federal, porque o aeroporto de Guarulhos é internacional, tá certo? É uma área federal, assim como o Planalto é uma área federal, né? O Congresso é uma área federal, a Suprema Corte é uma área federal. Lembra daquele negócio do 8 de janeiro que falava assim, a polícia militar tinha que proteger? Não, é área federal. Então, quando o crime acontece dentro da área federal, a responsabilidade é do governo federal, não tinha nada a ver com a PM. Então, tem todo esse meandro que é preciso a gente estudar para entender. Então, eu quero que você coloque, se tornarem protetores do Estado profundo. Defina isso aí para nós, no seu conceito. Em 7º lugar, pedirei ao Congresso, que já é a maioria dele, que estabeleça um sistema de auditoria independente para monitorar
continuamente nossas agências de inteligências para garantir que não estejam espionando nossos cidadãos. Puxa vida! Alô, Alexandre de Moraes! Isso é pra você, cara. Hein? Caramba! Será que é por isso que ele mandou chamar o filho do Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, para acompanhar a apuração dentro da casa dele? Né? Porque o Bolsonaro, né, aqui no Brasil, esse pessoal desse governo aí, né, que veio com essa fome de fazer isso, né, com o apoio do governo Biden, né, com esses agentes do governo Biden, e agora ele está puxando o Congresso, falando assim, ó, vamos fazer uma purificação nesse setor aí, garantir que não sejam espionados nossos cidadãos, ou realizando campanhas de desinformação. Ih, rapaz, aqui vai estar cheio disso. Lá também, né? Porque o consórcio de mídia é deles. Então, ele vai bater de frente. Porque essa turma, ainda que estejam fazendo isso, e fez isso durante a campanha do Trump, não conseguiu atingir a opinião pública, porque a opinião pública, sabe, é uma peneira de buracos largos. Essa imprensa oficial, ou essa imprensa tradicional, quando tenta manipular a opinião pública, jogar a opinião pública, entendeu? Ela passa e cai fora. Então, a peneira da internet, ela é bem estreita. Por quê? Porque as pessoas ficaram com um feeling mais apurado, sabe? Eles conseguem discernir o que é manipulação, o que é fake, o que é tendencioso, o que é lacração, sabe? Por quê? Porque ficou comum. A internet hoje é um ambiente comum para todos. Uma criança com 2 anos pega um celular, faz o que quer, né? O vovô fica olhando aqui e fala, mas como é que isso pode? Essa criancinha faz isso tudo? Ou seja, é uma geração que já está vindo aí, que já tem uma sensibilidade maior, não vai mais nessa onda. Aqui em São João del Rei, antes da internet, muito antes de televisão, sabe? Ainda o rádio estava engatinhando. Tinha 2 jornais. Um chamava Diário do Comércio e o outro chamava O Correio. O Correio era em tipografia, sabe? Aqueles tipozinho e tal. O Correio vinha semanal e o Diário do Comércio vinha diário. Então, o Diário do Comércio, por ser comércio, era uma coisa mais, a gente entende de direita, né? Que é iniciativa privada. O Correio, a gente entende, é mais progressista, conservador, né? Mais progressista, mais de esquerda. Então tinha o Correio e tinha um Diário de Comércio. Tinha só os 2, entendeu? E não é qualquer um que tinha tipografia, não. Aí teve um cara aqui que chamava, esqueci o nome dele. Que pecado, não posso esquecer o nome dele, não. Loboski, Joanino Loboski. Ele falou, não, aqui não vai ter só esses 2, não. Vamos botar um outro jornal aqui, mas a gente não tem tipografia, não interessa. A gente vai escrever à mão e vai colar nos postes. E aí ele fazia as notícias todos os dias, de manhã cedo, e colava nos postes da cidade. Aí começou a chamar Jornal do Poste. Então, acabou aquele negócio de domínio dos políticos, dos caciques. Não, isso aqui é do partido tal, isso aqui é do partido tal. O Joaninho Loboski chegou e botou a lenha na fogueira. E a turma olhou e falou assim, é isso mesmo. Aí foi nascendo vários jornais murais. Aí vem Jornal Mural, Voz do Lenheiro, O Povão, Notícias do Vale, Jornal O Progresso, Jornal Aliança, sabe? E aí foi surgindo esses murais, que era uma coisa que todo mundo podia fazer. Então, quando eu falo para você que São João del Rei é a capital brasileira da liberdade, é isso mesmo. Aqui ninguém põe freio em ninguém. Aqui todo mundo fala o que quer falar. E todo mundo é obrigado a ouvir. E se não gostar, esquece. Entendeu? Passa batido. Então, São João del Rei é a capital brasileira da liberdade em função dessas peculiaridades que a gente apresenta aqui. Mas vamos voltar aqui. Ou realizando campanhas de desinformação. Vocês estão convidados para conhecer São João del Rei, viu, gente? Vocês vão ficar maravilhados
com a história dessa cidade. Vamos lá. Ou realizando campanhas de desinformação contra o povo americano. Tá vendo? O que é campanha de desinformação contra o povo americano? Ou seja, dizer que o povo escolheu errado, dizer que o povo está pensando errado, sabe? É isso que a mídia faz. A mídia não consegue atingir o povo, porque antigamente a opinião pública era opinião publicada, né? Hoje a opinião publicada, né, da grande mídia, né, dos monopólios e tal, não consegue mais formar opinião pública. Aí eles ficam contra o público. E aí começa a chamar o público de fascista. Ah, esse pessoal votou no Trump, então é um pessoal, sabe? Aí eles ficam bravos com o povo. Tá entendendo? Não, tem que acabar com a liberdade de imprensa, tem que acabar com esse negócio de internet, né? Tem que controlar a internet. Por quê? Porque esse pessoal não aceita o que a gente fala para eles, eles pensam na cabeça deles, então tem que regular a internet, tem que derrubar canais, tem que, sabe, bloquear perfis. Por quê? Porque os caras pensam independente, não vão na onda, entendeu? Então, contra o povo americano, vamos continuar entendendo. Mas se eu tiver errado, você faz a sua interpretação aí, viu, gente? Ou que não estejam e que não estejam espionando a campanha de alguém, como espionaram a minha campanha. Aí, tá vendo? Ele está dando troco. 8º, daremos continuidade ao esforço lançado pelo governo Trump para transferir partes da burocracia federal em expansão para novos locais fora do pântano de Washington. Agora eu entendi, entendeu? Por que essa aversão dos burocratas de Washington com relação ao Donald Trump? Que ali está, né, a estrutura mesmo dessa, né, essa estrutura que poderíamos chamar de talvez uma estrutura viciada, né, que agride o Estado democrático e usa o Estado, né, como uma ferramenta política em vez de usar como uma ferramenta de Estado. Então, como a briga é com Washington, né, está aí, tá aí na votação com relação ao Washington. Aí eu comecei a entender porque que o Washington deu aquela votação para a Câmara, né, e menos de 2 dígitos, 1 dígito só para o Trump, e ele varreu, né, a América inteira, mas lá no Washington, onde ficam os burocratas, a turma do Biden. Vamos lá. Locais para fora do pântano de Washington. Pô, ele chamou Washington de pântano. Assim como transferir o Bureau of Land Management para o Colorado. Até 100 mil cargos governamentais poderiam ser transferidos, e quero dizer imediatamente, de Washington para lugares repletos de patriotas que amam os Estados Unidos. Vou mandar os... você é funcionário público, fez merda lá em Washington, eu vou transferir você para um estado que é cheio de republicanos. Você vai ter que conviver com esse povo lá para você aprender. Será isso que ele quis dizer? Vamos continuar entendendo. E eles realmente amam os Estados Unidos, né? Está falando dos lugares para onde ele quer mandar esses burocratas, né? Que são, por ele, considerados, né, maus profissionais, maus servidores públicos. Em 9º lugar, trabalharei para proibir que burocratas federais aceitem empregos nas empresas com as quais lidam e que regulam. Ih, rapaz, é o lobby. Isso aqui no Brasil é mato, é grama. Tá certo? Isso aqui no Brasil, meu amigo, quando vai fazer licitação, aí as empresas já fazem, né, aquele cartelzinho ali,
sabe? Ele vai bater de frente com isso. Eu entendi assim. Se você entendeu diferente, comente aí, tá certo? Vamos lá. Com as quais lidam e que regulam. Então, eles lidam com essas empresas e regulamentam essas empresas e então eles querem aceitar empregos nessas empresas. Ainda que não seja para ele, seja para um parente, para a esposa, para o filho, para um irmão, entendeu? Para um sócio, certo? Numa empresa, né, de gaveta, um CNPJ, né, laranja, e aí vai indo. E aí vai estirando o dinheiro suado do trabalhador. E aí no fim do mês vai lá, né, aquele déficit orçamentário. Nossa, o governo está gastando muito. Mas cadê o resultado? Cadê o retorno? Né? Então vamos ver. Querem aceitar empregos nessas empresas. Não é assim que funciona. Essa exibição pública não pode continuar. E ela está ocorrendo o tempo todo, como no caso da Big Pharma. Ah, rapaz, a Big Pharma. Será que ele está falando das vacinas? Que essa pam de iaiá, que esparramou pelo mundo, né, fez a farra das Big Pharmas, todo mundo ganhando uma fortuna vendendo vacina, que não funcionava, que se dava uma vacina, no outro dia o cara pegava, dava 2, 3, 4, 5, no outro dia o cara pegava a Covid. Aí fui falar a palavra, não era para falar. Então, ele vai bater de frente com esse lobby violento, que acumulou uma fortuna, ele pode ter certeza que ele tem que dobrar, triplicar, né, a sua segurança. Então vamos lá. É o que eu entendi, viu, gente? Por fim, promoverei uma emenda constitucional para impor limites de mandato. Espera aí. Impor limites de mandato aos membros do Congresso. Aí vai precisar de maioria no Congresso, né? Vai precisar de 2/3 para aprovar uma emenda constitucional. Será que ele consegue? Esse negócio, sabe? Aqui no Brasil precisaria fazer isso também. Porque tem deputado aqui, tem político aqui, que o cara virou político profissional. Depois que o cara entra lá, não sai mais. Ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes o cara não presta nenhum serviço para a sociedade, mas tá lá, o cara tá lá, fica lá, ganha sempre. Sabe, eu acho que não. Eu acho que 2 mandatos no máximo para cada cidadão. Ah, virou político? Tá. Ganhou um mandato? Vai lá, representa a gente lá. Ah, gostei, vou te reeleger. Pronto, agora acabou. Vai cuidar da sua vida. Deixa o outro fazer isso. Porque senão o cara vai criando, sabe? Vai criando, sabe? Liga. E aí vai tomando conta do Estado. Em vez de ser uma empresa pública, vira uma empresa particular daquele político. Porque virou a carreira dele. Virou a empresa dele. Então ele ganha um know-how, sabe, um modus operandi, é assim que ganha a eleição, então não saiam mais daqui. Pronto. E aí o Brasil não renova, sabe? Democracia é alternância de poder. Então você tem que, sabe, oxigenar o Congresso. Então talvez seja isso que ele esteja falando. Se você concorda, comente aí. Tá certo? Vamos continuar assistindo. Impor limites de mandato aos membros do Congresso. É assim que distribuirei o profundo Estado e restaurarei o governo que é controlado pelo povo e para o povo. Muito obrigado. Bem, esse discursozinho dele, pequenininho, gastou 54 minutos de live. Gente, eu faço a live gravada, viu? Ah, mas você podia fazer ela ao vivo para a gente participar. Sabe,
eu tinha vontade de fazer isso, fazia isso antes, ainda que eu tenha uma conexão boa, mas ficava, sabe, o sinal ficava. Aí eu falei, pô, eu tô sendo boicotado. Eu falei, só pode, cara. Aí ficava dando delay, às vezes o negócio não ia. Falei, quer saber de uma coisa? Eu faço ao vivo e ponho depois, gravo ao vivo, como se fosse ao vivo, porque aqui eu falo errado, aqui eu falo torto, eu falo muito né, gente? Eu falo muito, tá certo? Tá certo? Entendeu? Você tá entendendo? Quer dizer, eu tenho meus cacoetes. E eu falo mesmo, entendeu? Às vezes eu troco as bolas aqui, era para falar isso, ele falou aquilo, mas a turma que já me conhece, a turma da CCI, os membros já estão acostumados. Falar, eu conheço o João, não sei como é que é. Mas é bom que ele seja assim, que ele seja verdadeiro. Eu estava assistindo há pouco tempo agora o discurso, né, uma entrevista que a CNN fez com o presidente Lula, sabe? Inclusive é uma jornalista americana lá dos Estados Unidos. Aí ela fazia a pergunta de lá e ele respondia de cá, certo? E não tinha delay não, cara. Ela acabava de fazer a pergunta, corte, chegava no presidente, o presidente respondia na cara. E aí respondia olhando para a câmera. Ou seja, a gente sabe que aquilo ali foi planejado, que aquilo ali foi montado, as perguntas foram colocadas com antecedência para ele, ele ensaiou, deve ter colocado um teleprompter ali, entendeu? Para responder a maioria das perguntas. Então, quer dizer, foi dar, sabe, vamos dar uma musculatura pro Lula aí, pro coitado, porque agora ele tá... Nossa, nunca de bica aí, o Trump ganhou, ele ficou chamando o Trump de fascista, de nazista, sei lá o quê, tá? Né? E agora tem que aceitar o homem, e o homem tá bravo, da forma como a esquerda encara ele. Então, a CNN, que é da turma do Biden, né, falou assim, vamos dar musculatura pro governo Lula, vamos botar o Lula falando. E aí, se você assistir o vídeo, a gente que trabalha com edição aqui sabe o que é, né? Uma entrevista editada, planejada, sabe? Promocional, não é uma coisa espontânea. Mas vamos lá. Então eu quero ser assim, quero ser esse cara largado, falando de qualquer jeito. Vocês acostumaram comigo, mas eu sou verdadeiro com vocês, tá certo? Por isso que a gente tem essa ligação. E aí quando vocês colocam um pix aqui para mim, eu falo assim, esse pessoal está apostando naquilo que é verdadeiro. Então é isso que a gente precisa construir, gente. Um discurso verdadeiro, ser transparente, ser verdadeiro, sabe? Colocar a cara e falar o que tem que falar. Ah, eu vou editar aqui. Não. Se eu falar merda, vai a merda. Tá? No outro dia vocês entendem, ou eu respondo nos comentários. Ah, você tá certo. Então tá bom. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Aqui é João Paulo Guimarães, falando direto da querida São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então, se você está com a gente, curta, comente, se inscreva no nosso canal TV Del Rey no YouTube, João Paulo Guimarães no Facebook, tá certo? E se sobrar uma beiradinha aí, consulte o seu coração, faça uma doação para manter esse projeto tão interessante que é a Comissão Cidadã de Inquérito. Se envolva, cara. Se envolva, menina. Não fique para trás. Não deixe... Olha, é quando os bons se omitem que o mal toma conta. Então, se você se acha uma pessoa do bem, a política não é para mim, esse negócio... Não, tem que ser. Se envolva. Eu estou botando meu tempo aqui, estou me dedicando a vocês. Eu não tenho muito tempo de vida, mas o que eu puder fazer, o que você puder fazer, faça agora. Se envolva, tá certo? Qualquer contribuição, curtindo, comentando, não deixe a CCI cair. Mantenha esse projeto. Ele é inédito no mundo. Talvez sejamos aqui, né, um exemplo para ser seguido em várias democracias desse planeta. A internet é uma boa ferramenta para o mal e para o bem. Então, que as pessoas do bem se ocupem desse espaço, ocupem esse espaço e ampliem para que a gente possa fazer essa transformação para o bem. Tá certo? Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos os povos das Américas. Um abraço.